Olá pessoal, tudo bom? Professor Almir Serpa, videoaula de hoje de matemática, fração. Antes de a gente começar a aula, não esquece de estar lá no nosso Instagram, Robertão na transmissão, tudo junto, sem acento, tá bom? Vou apresentar a nossa equipe de hoje. Hoje a gente tem aí no cantinho da tua tela o Robson, ele é o bonitão e tá apresentado para você. A Ellen tá com a gente aí para fazer o suporte, tá bom? Olha, presta bastante atenção. Você que não tiver plugado nos canais aí das nossas redes sociais, se liga lá. Você que assiste pelo celular, baixa aí o aplicativo Conecta aí, tá bom? Vamos para nossa videoaula de hoje, matemática no sétimo ano. Obrigado, Ellen. Vamos lá. Olha, aula de número 20, seguindo a sequência, tá bom? Então, eu vou começar com a história da matemática. Isso é muito importante. Por quê? Dois fatores. Primeiro, você precisa entender que a matemática é uma ferramenta social, ela cria modelos de mundo, e aí você entende a evolução até agora. A gente tem sempre utilizado e está precisando sempre dela como ferramenta, tá bom? Então, na história da matemática, já fazendo uma revisão aí sobre a ideia de fração, as primeiras notícias que nós temos vêm lá do Egito Antigo, tá? Essas terras que magiavam o Rio Nilo, que eram divididas em pequenas porções, tá? Onde o pessoal plantava, usava da agricultura, do espaço para pagar também as suas dívidas lá ao faraó, ok? Entre os grupos familiares, em troca de pagamento de tributo do Estado. Inclusive existia uma profissão naquela época que era chamada de agrimensores, ou então esticadores de corda, tá? Que eram os funcionários que passavam nos barquinhos medindo a terra para saber quanto que você iria pagar de taxa. Isso era muito interessante. Vou te mostrar a imagem aí, ó. Essa aí, ó. Essa aqui agora que vocês estão vendo hoje, uma outra situação completamente do Rio Nilo, claro, mas as casas localizadas aí. Professor, então eles não pagam mais tributos? Quem dera! Estão localizados aí e tem uma tal de taxa chamada IPTU. É um tributo por estarem localizados às margens do Rio Nilo aí, ou qualquer espaço da terra nós pagamos, como é assim aqui no Brasil, tá? E o que é o IPTU? Uma taxa, uma fração, tá? De uma parcela medida da tua terra que você paga todos os anos ao Estado, ok? E aí no Egito já faz muito tempo que eles cobram isso. Como no Rio Nilo sofria inundações periódicas, claro, né? Por conta da influência das marés, ou da maré em função das fases lunares, né? Da fase que a Lua vem e aí aumenta o nível do mar, depois voltava, então invadia a Terra, depois recuava. Eles sempre tinham que se manter medindo para saber exatamente quanto que você ia pagar, ok? Muito justo, claro, né? Então essas medidas eram sempre remarcadas o tempo todo, já que o tributo era pago proporcionalmente à área do plantio, como é também no IPTU aqui, tá? Fazendo já uma adequação aí à multidisciplinaridade, já dizendo para você, pergunte lá ao seu pai, à sua mãe, ao seu responsável, quanto que ele paga de IPTU em relação à área, né, do terreno que vocês convivem, tá bom? Então vamos lá. Os egípcios conheciam essa fração sempre com o numerador 1. Eles usavam o mais fácil possível para eles. Essa era a forma que eles usavam para representar. Só que era em forma de símbolo. Vocês sabem que eles adoravam desenhar e realmente utilizavam de uma forma muito interessante. Segue comigo aí, ó. Era esse desenho. O pão dividido em 3 partes. Então tinha 1/3, tá? A ideia do pão era essa aí, tá? Um pouco mais achatado. Isso era uma ideia de um pão em 3 partes. Então, cada uma dessas tinha 1/3. Tá tranquilo? E aí, se eu pegasse esse pão e dividisse em 20 partes, professor, por que 20 partes? Porque como é que o senhor sabe que são 20 partes? Porque essa forma aí do calcanhar, da ferradura, cada uma delas vale 10. Então, a representação era 1/20, tá? Para que você não fique com dúvida, eu vou te mostrar uma tabelinha que era utilizada comumente lá, né, pelos egípcios, que eram os números tomados de base 10, múltiplos de 10, ok? Então, um risquinho valia 1, 2 risquinhos, 2 unidades, e assim ia.
E quando chegava no número 10, era esse osso do calcanhar, como eles diziam, ou ferradura, também tinha duas nomenclaturas para o mesmo símbolo, ou até outras que podem acontecer, tá? Já essa aí eles achavam que era uma corda enrolada e outros chamavam de serpente. Ambas as expressões representam 100, ok? Essa flor linda que vocês estão vendo aí é a flor de lótus, que não existe, ou existe ainda, né, se ela for aquática. Mas essa flor de lótus aí, também falada, muito representada, valia 1000. O dedo indicador de apontar, de acusar alguém, é esse montante. O sapo, que era muito respeitado, porque morar no deserto com poucas chuvas, vendo um sapo, ou estava prestes a chover, ou tinha um lago próximo, que ele não é suicida de ficar no sol o tempo todo, tá bom? E por fim, o faraó, 10 elevado à sexta potência, tá bom? Olha os valores múltiplos de 10 aí na tabelinha para vocês. Por isso que a gente pode fazer fração a partir desse símbolo, tranquilo? Então segue comigo aí a representação de 1 sobre 20, duas ferraduras. O pão dividido em 20 partes iguais, ok? Tá aí bem representado na animação. Quer saber mais sobre fração, sobre a história da fração a partir do conhecimento egípcio? Acessa aí, aponta a câmera do teu celular para esse quadradinho preto e branco aí do teu lado direito, que a gente chama de QR Code, QR Code comumente chamado aí na imprensa, tá bom? Segue comigo, ó. Essas medidas fracionárias não são números naturais, tá? São exemplos de números chamados de números racionais. Racional, a palavra racional vem de ractio, de parte, ok? Fracto, quebrado, tá bom? Deu para entender? Ainda não? Segue comigo, você vai entender, ó. Vou falar agora de teoria dos conjuntos. Você aprendeu lá no 6º ano os números naturais, a partir aí do conjunto dos números n, tá? Do n, da representação do n. 0, 1, 2, 3, na sequência crescente, tá bom? Agora, no 7º ano, você descobriu que existem os números inteiros. Esse Z é porque foi um alemão que representou número em alemão significa Zeiger, ok? Então veio a representação da letra Z, que são os números espelhados. Menos 1, menos 2, infinito. 0, que é o divisor dessa régua. 1, 2, infinito, ok? Agora tem o conjunto dos números racionais, que é o conjunto dos números que tem A sobre B, onde eu tenho A como numerador e B como denominador, desde que B seja diferente de 0. Ficou claro? Tá tranquilo na revisão e teoria dos conjuntos? Então não esquece que a gente está aí nesse campo dos números, tá? Segue comigo, ó. O A é chamado de numerador, o B é chamado de denominador, mas tem outros nomes que também pode aparecer na questão de matemática. Então presta bem atenção comigo, ó. Tanto faz ser numerador, ok? Como ser minuendo, como ser parte, tá? Tanto faz ser denominador, como ser subtraindo ou todo. Não esquece disso, tá bom? Agora a regra, B tem que ser diferente de 0. Professor, eu não posso dividir 1 sobre 0? Não, não existe para essa continha. Agora eu posso dividir 0 por 2? Sim. 0 pode ser dividido por 2, só tem uma resposta, é 0. Agora o contrário não, tá? Simples assim. Segue comigo agora que já tem uma animação para vocês aí, o número racional na forma de fração, tá? Além de representar partes de uma unidade dividida igualmente a uma fração, né? Também pode representar uma razão ou quociente. Vou te mostrar agora, ó. Razão. A razão é entre esses 5 pessoas, tá? Eu tenho uma a cada 4. Esse 1 é essa figura mais escura aí e a figura mais clara fica no denominador, ok? 1 entre 4. Então posso fazer uma razão, tá bom? Você sabia que no mundo, para cada pessoa sem água potável que vive nas áreas urbanas, há 4 pessoas sem água potável nas áreas rurais? Olha a razão bem apresentada para você, tá bom? Num exemplo cotidiano do dia a dia, principalmente aqui no Nordeste, que isso é muito comum para quem viaja aí o sertão do Pernambuco, tá?
Então, quantidade de pessoas nas áreas urbanas, está vendo na animação? E quantidade de pessoas nas áreas rurais. Quando eu faço isso, eu estou fazendo uma razão. E ela tem uma proporcionalidade, não esquece disso, porque ela está muito vinculada. Agora a gente vai ver um pouquinho do quociente. Aí eu trouxe um exemplo bem simples aí, ó. Quociente é a palavra que deriva do termo latim quotiens. E aí vem cujo, o significado é quantas vezes. A palavra é utilizada para designar resultado de uma divisão aritmética simples. E aí eu posso usar, ela está lá no quociente, você lembra daquela regra de divisão, a gente chama de fórmula fundamental da divisão. Está lá, você lembra do quociente, divisor, dividendo, resto, lembra? Está ele aí, ó. Vamos dividir nossos doces, o casal aí recém-casados receberam os doces e ela quer dividir, o cara já está pensando matematicamente, 5 dividido por 2. Fica muito fácil, né? Não, não fica não. Cada um vai receber 2 docinhos e eles vão ter que partir um desses aí ao meio. Simples assim, ó. Quanto é 5 dividido por 2? 2 docinhos mais metade do doce que sobrar, ok? Tá claro? Isso é quociente. O uso da fração bem fácil para vocês, tá bom? Vamos lá então, observe alguns exemplos comigo que você vai começar a entender, né, como é possível ver isso no dia a dia. Aí eu trouxe para vocês o exemplo da carga da tua bateria do seu celular. Isso está muito claro, ou ela está em porcentagem, ou ela está em fração. E aí eu vou te mostrar o exemplo, ó. Uma bateria dividida em 5 partes iguais. Ora, primeiro ela é descarregada, não aparece praticamente nada, ou apenas uma linha vermelha dizendo carregue imediatamente, ou às vezes nem isso, nem dá tempo disso, né? Quando ela começa a carregar, tá aí e vai aumentando a carga até completar. Então, cada parte dessa aí é um nível que ela está de carga. Cada nível desse é uma fração, ó, 1 sobre 5. Ela está começando, então ela já pegou um pouco mais de carga, 2 sobre 5. Ela já pegou mais carga ainda, 3 das 5 cargas que ela vai chegar, que é o total. E depois 4 sobre 5 e por fim, ela está 100% carregada, 5 sobre 5. Deu para entender? Tá tranquilo? Então segue comigo, ó, 100% de carregamento. Vou te mostrar agora com outros aplicativos como é que isso pode acontecer, porque na sua poderia não estar 5. Essa aí tem quantas? Exatamente, 7 cargas. Então, ó, 2 sobre 7, porque 7 é sempre o número total de cargas e 2 é o que está completo de carga. 3 sobre 7, depois eu vou para 4 sobre 7, 5 sobre 7, e aí 100% da carga, 7 sobre 7, bateria completa, celular pronto para ser utilizado, ok? Professor, isso acontece com a pilha também? Sim. Agora, para medir a pilha, eu vou ter que usar um aparelho chamado multímetro, porque fica mais fácil, ok? No celular, ele mostra para a gente, para nos avisar. Agora, dentro da nossa fração, existe uma coisa chamada fluxograma. E aí eu preciso mostrar para vocês, primeiro, como foi que surgiu o fluxograma. O que é o fluxograma? Fluxograma é um mapa, é uma forma, sabe, que foi criada para facilitar as informações e encaminhamentos. Eles são utilizados desde 1921 por esse grande engenheiro mecânico chamado Frank Gilbert. E aí, o Gilbert, ele apresentou a ideia pela primeira vez num desenho de processo, né, chamado de Primeiros Passos para Encontrar o Melhor Caminho. Era um engenheiro que queria achar uma forma reduzida de mostrar o seu trabalho, ok? E aí, a partir disso, ele foi se especializando e a forma mais simples e mais fácil de identificar o fluxo que as atividades acontecem. É como um mapa mental. Se liga aí e vai pesquisar um pouco sobre isso que você vai entender, tá? Fluxograma, mapa mental, resumos, tá? Isso é muito importante para a gente entender o todo a partir de passos mais simples. É um processo que representado por um único símbolo que possui uma forma resumida da descrição do todo, ok? Esses símbolos são padronizados e ligados por flechas que demonstram a direção do fluxo da atividade. E eles são demonstráveis, tá? Vou te mostrar aqui, ó. Início, é esse que está aí, ó, da notas. Como é que você é aprovado no final do ano? Como é que isso acontece? Eu tenho, para cada unidade, eu tenho a nota, ok? Então, eu tenho a primeira nota e a segunda nota.
aí somam as duas notas, divide por 2 e eu tenho a média, ok? Se a média for menor que 6, aí eu vou para onde? Eu vou fazer uma atividade extra, eu vou para recuperação para poder estar acima do 6. Por exemplo, se a média for 6. Se eu continuar abaixo de 6, menos que 6, eu vou ser reprovado. Se eu tiver acima do 6, menor, não, né? Maior ou igual a 6, eu vou estar aprovado. Simples, ó. Um fluxograma no dia a dia, tá bom? Escolar, muito simples. Agora eu vou te mostrar isso de uma forma muito mais clara daqui a pouco, tá bom? Vamos direto para fazer exercício, para treinar, principalmente fração, que é um assunto que muita gente não gosta. Mas ele é muito fácil de lidar. Basta treinar. Segue comigo, ó. Em uma certa escola, 3/5 dos dias do mês de julho corresponde às férias escolares. Muita coincidência eu trazer essa questão para vocês após um recesso. Não? Se liga aí. Quantos dias de férias ou de recesso há nessa escola no mês de junho, tá? Quando é que isso acontece? Olha, para resolver esse problema temos que calcular 3/5 de 30 dias. Claro que levando em consideração a média 30 dias. Sabendo que em junho temos 30 dias, eu vou tirar 3/5 dele, ok? Então, 30 vezes 3/5. Se liga aí. 30 multiplicado por 3. O inteiro vezes o numerador. Por favor, não esquece, tá? 3/5 é a fração, 30 dias. Tá claro aí na animação? Então, segue comigo. 30 vezes 3. Quanto é 30 vezes 3? Exatamente. 90 dividido por 5. Dá para dividir 90 por 5? Dá, professor. Muito fácil. Dá quanto? 18. Então, o recesso foi 18 dias de férias, tá bom? Muito fácil, professor. Muito fácil do jeito que está aí. Vamos resolver outras? Agora é possível representar esse slide de uma forma que você entenda o fluxograma. Como é que a gente fez a solução a partir do fluxograma? Início do fluxograma. Identificamos a fração e o número inteiro. Então, 3/5 era a fração e 30 dias o número de dias do mês de junho. Tranquilo? Segundo passo, multiplicamos o número inteiro pelo numerador. Lembra do que eu disse? Fechou? Tranquilo. Então tá aí. 30 vezes 3, ok? Depois dividir por 5, tá? É a sequência. Dividimos o resultado da multiplicação pelo denominador da fração. Tá aí. 90 dividido por 5. E quanto foi que deu? 18. Calculamos o resultado da divisão do número inteiro pela fração, 18 dias. Fim, acabou. É um fluxograma. Nossa, professor, é muito fácil? É assim mesmo, tá? Então se liga aí que o professor pode passar essa atividade para vocês. Constrói fluxograma, é interessante, tá bom? Vocês vão gostar. E eu vou aprender isso para quê, professor? Olha, já se liga. Na atualidade, quem for trabalhar com administração, engenharia, quem for trabalhar com qualquer área que tenha que fazer relatórios, pode ser na área da saúde, na área da indústria, na área da alimentação, qualquer coisa que você for trabalhar com relatório, você vai ter que fazer fluxograma, não tem como. Então começa a aprender agora para não ficar com dor de cabeça lá na frente, tá bom? Segue comigo, ó. Problemas envolvendo fração, ok? Mais questões para a gente resolver. Então, em setembro de 2018, a produção industrial de uma região teve uma queda de menos 2,7%. Em relação ao mês de agosto, ok? A queda no mês de outubro foi exatamente a metade desse número. Qual foi a porcentagem? Não é pegadinha não, se liga aí. Menos 2,7%, tá? Qual é essa queda? Qual é esse valor? Solução, segue comigo devagarinho, ó. Eu tenho negativos, menos 2,7. Ele quer a metade. Eu vou dividir por 2. Quanto é menos 2,7%? Dividido por 2. Professor, eu podia transformar isso em 2,7 sobre 100? Pode, não tem problema nenhum. Mas também pode dividir direto. Se souber trabalhar com vírgula, você divide tranquilamente, tá bom? E aí, ó, não esquece, é negativo, tá? 1,35%. Negativos. Não saiu aí, mas não esquece que o valor é negativo, ok?
Problema envolvendo fração, mais um para vocês. Deu para entender? Tá claro aquele anterior? Então tá. Ó, determine o valor da expressão mais 8 quintos dividido por menos 4 menos 6 vezes menos 1 quarto. Nossa, agora ampliou, professor. Agora complicou. Então, vai fazer por etapas. E segue comigo bem devagarinho. Porque, primeiramente, nós temos que fazer a divisão, a multiplicação. Depois, eu faço a soma ou subtração. Não esquece disso, tá bom? Por favor, não esquece. Professor, mas por que a gente faz multiplicação e divisão primeiro que soma e subtração? Porque os valores, eles são parcelas maiores. Quando eu multiplico, por exemplo, 6 vezes 1 quarto, eu tenho mais parcelas do que subtrair 6 de 1 quarto, ok? Então, quando eu tenho mais parcelas, a preferência é delas, das maioria das parcelas, tá? Segue comigo a solução, ó. Mesma equação, só fiz repetir. Agora, divisão de uma fração por um inteiro, ok? 8 quintos dividido por menos 4. Qual é o maior erro de vocês? O maior erro de vocês é não levar em consideração o jogo de sinal. Por favor, jogo de sinal. Se eu estou dividindo ou multiplicando, lembra da tabelinha, faz aquele jogo de sinal. Mais com menos dá menos, tá? Aquele sinalzinho, não esquece, tá? Então, divisão do inteiro. Então, o que eu faço? A regra é assim, na divisão de uma fração por um número inteiro, eu vou repetir o numerador, que é 8 sobre 5, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Era menos 4, vai ficar menos 1 sobre 4. Menos 4 estava menos 4 sobre 1, então ficou 1 sobre 4, do jeito que está aí ó, na animação. Menos 6 vezes menos 1 quarto. Ok? Tá tranquilo? Só arrumei a casa. Não fiz cálculo nenhum, só organizei. Ok? Vamos lá. Vou simplificar esse 8 com 4, que eu não sou bobo. Para que fazer tanto cálculo se eu posso simplificar? 8 dividido por 4 dá 2. E 4 dividido por 4 dá 1. Olha como vai ficar mais fácil. Segue aí na sequência, ó. Segue comigo, ó. Dividindo aí direto, 8 dividido por 4 dá 2, tá? E 1 dividido por 1, 1 menos 1. Ficou mais simples, tá vendo, ó? 2 sobre 5 vezes menos 1 sobre 1. Ok? E agora, faz a continha, ó. 2 vezes 1, 5 vezes 1. Mais com menos dá menos. Por isso que vai dar menos 2 quintos. Aqui embaixo do teu vídeo, ó. Menos 2 quintos. Menos 6 sobre vezes menos 1 quarto. Tá bom? Vamos multiplicar agora? 6. Posso simplificar? Né? 6 menos com menos dá mais. Menos 6 com menos 1 quarto dá mais. 6 vezes 1, 6. Tá? E agora eu estou simplificando, ó. 6 por 2 dá 3, 4 por 2, 2. Tá ok? Fiz a multiplicação, por isso que deu 6 lá, tá vendo? A animação retardou aí, mas você entendeu agora, né? Menos 6 vezes menos 1, 6 positivo, tá bom? Vamos simplificar agora? Vamos lá? Simplificando para vocês, eu tenho menos 2 quintos mais 3 sobre 2. Aí eu vou tirar o MMC, ok? Tá claro aí? Se liga aí. A resposta já tá lá no final. A animação não saiu, mas se liga aí. Ó, mínimo múltiplo comum entre dois valores distintos é o produto entre eles, tá? MMC 5 vezes 2 dá 10. Coloca aí 10. Então 10 dividido por 5 vai dar 2 vezes menos 2, menos 4. 10 dividido por 2 dá 5, vezes 3, 15, ok? Tá claro aí? Então, menos 4 mais 15. Estou devendo R$4. Tenho 15 para pagar, eu vou ficar com saldo positivo de R$11. Ou seja, dar-se o sinal do maior, que é o sinal do 15, que é mais, e subtrai 15 menos 4, 11. 11 sobre 10. Resolvida a equação, muito fácil para você. Né? Foi complicado? Foi longa, mas ela é fácil, faz parte a parte, tá?
Cada passo você faz conforme a matemática indica para vocês. Só isso, tranquilo, tá? Não vai esquecer disso? Não? Então eu vou te mostrar só aí daqui a pouco um resumo para vocês, tá? Tem um desafio para vocês, faz o desafio, manda pra gente no Robertão na Transmissão, tudo junto sem acento. Até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.